aí, people? Vamos lá falar sobre comunidade. Hoje eu estou com duas convidadas mais que especiais aqui, que a gente vai conversar a cada 15 dias e vamos trazer esse assunto de comunidade. Flávia e Maria Joyce. Eu quero que elas se apresentem, falem um pouquinho sobre elas rapidamente e depois a gente vai falar sobre a comunidade que elas montaram. Bem-vindas. Pode começar, bem. Obrigada. Vamos lá, Maria Joyce. Quem começa? Maria Joyce? Vamos lá. Fala um pouquinho, Maria Joyce. Por exemplo, pessoal, Maria Joyce, primeira vez está aparecendo aqui no nosso podcast. Vamos ver mais vezes Maria Joyce aqui. Fala um pouquinho sobre você, Maria Joyce. Primeiramente, agradeço o convite, né? Sou parceira da Flávia na comunidade Ubuntu, sou contadora e também empreendo junto com o meu esposo numa marcenaria, né? Trabalhamos com móveis planejados e a minha área de atuação mesmo é a contabilidade no sentido de desenvolvimento empresarial. Que legal. Então, eu trabalho com mulheres, né, nessa área para regularização, formalização dos seus negócios e também nessa questão financeira, né? Trabalho com mentoria financeira pessoal e empresarial. E daí, né, que surgiu essa união, né, não só da formação de sermos contadoras, mas também desse propósito de desenvolver mulheres, né, a comunidade afroempreendedorismo, né, para afroempreendedoras, tem esse propósito também. Vou deixar a Flávia se apresentar e depois a gente fala um pouquinho mais sobre a comunidade. Como que aconteceu, né? Como nasceu tudo, e de onde que veio o primeiro match de vocês? Sim. Eu sou Flávia Tomé, quero agradecer o convite também, Sabrina e Fábio. Eu acho que isso está sendo um libertador para mim, estar participando do podcast. Ótimo. E compartilhando um pouquinho de conhecimento. Então, eu sou Flávia Tomé, sou formada em Ciências Contábeis, mas minha área de atuação é gestão empresarial. Tenho a empresa Desenvolt, faço a gestão da Decora Tecidos Personalizados e também faço parte da comunidade. A gente fundou a comunidade Ubuntu Afroempreendedorismo Feminino. Então, essas três frentes que eu gosto, estou apaixonada e vamos em frente. Mas que bacana. E nós conhecemos, né, tanto a Flávia quanto a Maria Joyce, né, numa situação de networking, né? Isso a gente sempre fala no podcast, é muito importante para quem é empreendedor participar de situações em eventos e ações que promovam o networking, né? E quando nós nos conhecemos ali, elas comentaram sobre a comunidade de afroempreendedorismo. Eu falei, gente, isso é muito interessante, né? Então, eu queria que elas contassem um pouquinho como que nasce uma comunidade, né? De onde que surgiu, né? A Flávia contou no primeiro episódio que nós gravamos, né? Falando que foi num evento também, que vocês estavam juntas, né? Com um evento do Clube da Borboleta, que é uma outra comunidade que tem aqui em Ribeirão Preto, que é muito bacana. E elas se conheceram ali. Aí eu queria que vocês desenrolassem a partir daí como que foi esse match. O que aconteceu no Clube da Borboleta, né? No evento do Clube da Borboleta. Lá, o Clube da Borboleta, para quem não conhece, também tem 283 mil mulheres conectadas ali, tanto empreendedoras como não. E ela fez o Borbo Business, né? Era um evento, meu primeiro evento, eu não conhecia, nunca tinha participado de nenhum evento do clube. E aí aconteceu de eu ir. E lá eu fui sem muita expectativa, porque eu não sabia o que realmente iria acontecer. Mas elas fazem o trabalho com marketing digital. Uhum. E ali foi quando eu comecei a abrir a minha mente em relação ao Facebook, ao Instagram, e todo o universo por trás disso. Porque até então eu achava que para postar foto, só para se conectar, ver... Não era um uso estratégico. Não era negócio, né? Não era negócio. E assim, eu não conseguia usar a ferramenta como negócio. E ali elas deram, a Nina, né, e a Fabiola, elas deram, assim, uma abertura e falaram de tudo que o universo desse marketing digital. Né? E de uma forma que eu consegui me conectar, porque a gente via muito
nas redes sociais, né? E eu falava assim, mas parece que não é isso, né? E quando ela falou, eu falei assim, nossa. E quando ela falou do Facebook, porque lá ela falou do Facebook, ela fala muito que você pode ganhar certificação e que tem todo um trabalho de certificação. Eu falei assim, existe isso? Né? E quando ela falou, eu falei assim, nossa, eu quero estar no Facebook. Eu falei, isso aí, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Aí, né? E quando ela fez tudo isso, abriu muito um leque na minha cabeça, assim, sabe? Eu falei que lá foi o primeiro insight, assim, que eu falei, eu quero isso pra mim. E foi aonde tudo começou, essa visão de comunidade, porque até então eu não sabia nem o papel de uma comunidade. Isso era a pergunta que eu ia fazer. Tem muita gente fala muito hoje, até em gerente de comunidade pelo Facebook, isso. né? Quem lidera, quem controla, quem modera. Mas o que é uma comunidade? Para que ela serve? Porque muitas pessoas se agrupam E acham que é uma grupo não comunidade. necessariamente é uma comunidade, né? E a comunidade seria um grupo, né, pro Facebook, mas eles querem mesmo essa relação, eles querem que pessoas que têm o mesmo objetivo se unam, né? A gente também está aprendendo, tá, gente? Que a gente é nova, né? A Fabíola e a Nina... novidade para todo mundo. Isso, a Fabíola e a Nina que já estão aí há 10 anos, acho que elas vão conseguir falar muito mais. Mas é esse o objetivo do Face, né? É essa conexão das pessoas, né? São pessoas, né, com o mesmo propósito que querem ficar juntas, assim, dividirem as experiências, né? E com isso trazer mais pessoas, passar conhecimento. Por isso que fala assim, o gerente de comunidade, ele tem essa função de fazer com que as pessoas se interagem, entendeu? Entre a comunidade há uma interação com os membros, né? E você pode ser aberta ou pode ser fechada, que é onde a nossa comunidade é fechada. Porque... Eu sei. Já falamos sobre isso em um determinado momento. Vou achar o clube dos borboletos. Vou colocar os mariposos. Os mariposos, E é um mecanismo também do Facebook para você ter um controle. É uma ferramenta que eles disponibilizam também. Tá? Então tem muita coisa lá dentro. E assim, só concluindo, quando deu o start da comunidade afroempreendedora, que no momento do evento do Bourbon Business, a Fabíola chamou todas as afroempreendedoras presentes. Maria Joyce, você estava lá também nesse dia? Eu estava no evento, mas nesse momento eu não participei. Eu vi acontecendo porque era meu primeiro evento também. E eu falei assim, gente, eu acho que é alguma coisa que já acontece. Sabe quando você vai no evento? Né? Tipo assim, já tem alguma coisa acontecendo, né? E eu vi tudo acontecendo, achei lindo, maravilhoso. Mas depois do nosso encontro que eu entendi que eu deveria ter ido, que era para todo mundo. Não, aí nesse evento, ó como são as coisas. Por isso que eu falo que me deu um insight mesmo. Eu estava muito aberta para esse evento. Que eu nem sabia se era, eu nem pensei o que a Maria Joyce pensou. Foi todo mundo lá pra frente. Eu fui. E ainda peguei o microfone pra falar. Eu posso falar alguma coisa? Muito natural, né? Tipo... E aí eu falei, mas não lembro o que eu falei. E na minha cabeça ela era a líder de tudo. E eu não conhecia ninguém. E isso é muito interessante, né? Não é como que a gente se apresenta, como os outros nos enxergam. Porque se a pessoa te enxerga como líder... Acabou pra você vai ser líder. E ali ela falou, depois ela montou um grupo, a Fabíola. Eu falo assim, o Clube da Borboleta foi realmente que me fez a virada de chave. Era uma coisa que eu sempre quis e eu agradeço as duas. A gente sempre conversa, né? Elas sempre estão são a nossa mentorada em termos de comunidade, porque já estão aí há 10 anos. Então, assim, elas fizeram isso, plantaram essa sementinha, né? E ali eu falei assim... Só para as pessoas entenderem que, tipo, elas fizeram esse momento
e trazendo isso, a necessidade de ter algo, né? Não tinha O momento algo foi para específico. falar sobre O isso momento mesmo. foi falar sobre Que isso. faltava uma representatividade Exatamente. maior Dentro de do mulheres clube. afroempreendedoras. Isso, que elas queriam ver essa movimentação dentro do clube, mas que, tipo, não partiriam delas, mas que elas gostariam de ver algo ali acontecendo. Interessante isso, porque normalmente quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa em quanto maior a comunidade, melhor. Traz mais gente, traz aqui, vocês são empreendedoras, afro ou não, traz para dentro da comunidade, porque nós somos uma comunidade de mulheres empreendedoras. E você vê que é uma visão estratégica, inteligente. Vocês têm necessidades específicas de um grupo, então formem um novo grupo paralelo ao nosso. Mas, na verdade, Né, ela vamos só crescer. plantou a semente. E aí, ela até tinha pessoas que estavam com ela há muito tempo, que ela queria que fizesse esse movimento. E aí, isso foi em março. E aquilo ficou, gente. Do ano passado. De 2022. É recente a comunidade. Isso. Não, mas aí ficou. Ficou, fez o grupo, fez um monte de coisa, fez alguns movimentos. Esqueceu. Ali, não foi ali que nasceu a Não comunidade. foi ali que nasceu. Ali só plantou a semente. Só deixou as borboletas Isso. nos estômagos de vocês. Aí depois eu queria fazer alguma coisa. E lá a Kelly também fez parte da criação da nossa comunidade. E na verdade eu não conectei com a Maria Joyce no evento. Eu conectei com a Kelly. A Kelly que trouxe a Maria Joyce. Olha só. No evento eu conversei com a Kelly, eu acho que a gente não conversou, Não né? conversou. E a Kelly nos uniu em uma Isso. reunião, que acho que ela vai contar agora. E aí, o que aconteceu? No dia que eu conectei com a Kelly, lá no Bourbon Business, a gente pensou em um negócio, parceria para consultoria. Foi uma coisa que a gente, vamos fazer alguma coisa, tal. E aí, depois dos meses, eu estava ainda com a questão do meu pai, e a Kelly também estava lançando um livro, né? Então, assim, aí eu falei assim, não... Pessoa chique, né? A É, gente só tá rodeado de pessoas chiques. Eu estava plantando uma árvore, eu estava lançando um livro. Porque a questão dos filhos, todo mundo já cuida. E aí eu falei assim, não, para um segundo momento a gente vamos mexer. Aí a gente conversou em julho, de novo, deu aquela mexida, mas assim, com a consultoria. E aí eu fui mais num evento do Clube da Borboleta, que eu já fazia parte do Gabi. E aí eu olhei para Fabiola e falei assim, Fabiola, sabe aquele projeto seu? Posso dar andamento? Aí foi quando porque nasceu ali, não sei se ela estava pensando. Aí eu falei assim, posso dar um andamento? Aí ela virou e falou assim, pode. E aí foi quando eu falei, a Kelly, a gente voltou a conversar. E eu falei, Kelly, vamos abrir uma comunidade? Vamos criar uma comunidade? E foi quando ela já estava conversando com a Maria Joyce. Eu falei, esse universo é providencial, né, gente? Isso. E aí foi quando... Porque, assim, teve toda essa coisa, porque foi um movimento do Clube da Borboleta, e depois eu quis dar continuidade. Então, a gente é um braço do Clube da Borboleta. Eu falo que a comunidade Ubuntu é realmente uma parceira do clube. E nisso, a Kelly falou assim, vamos embora. Aí, no dia, aí eu falei assim, vamos marcar um café. Aí a Maria Joyce veio. Aí foi quando... Aí eu pedi para a Nina e para a Fabiola também participarem dessa conversa, porque a gente queria entender o que é uma comunidade mesmo. E ali nasceu. E ali foi num café que realmente nasceu a comunidade. Esses cafés são inspiradores. Isso. Nós saímos do café com data marcada. Isso. E Aí, ali no café vocês já decidiram tudo? Nome? Não. A gente decidiu o lançamento, que era eu falei assim, vai ser dia 20 de novembro. Flávia Tomé e os deadlines, né? Ela falou assim, ó, gente, é o seguinte, vocês querem esse grupo? Queremos. Então, ó, vamos lá. Prazo. Vamos abrir uns post-its aqui. Vai ser 20 de novembro, que era o Dia da Consciência Negra. Ah, legal. É o Dia da Consciência Negra. E eu falei assim, bora, a gente tinha 3 semanas, né? 3 semanas. Pra parir a comunidade. Isso. E era para todo esse processo. E sim, foi mágico. O nome, a gente ficou pensando. E
Olha E aí, quem- nesse dia lá na cafeteria, estavam quem? Você, Maria Joyce, a Kelly e a Nina e a e a Fabiola. Fabiola. Tá. Tá? Mas elas deixaram bem... As dindas. Isso, Sim. isso, é bem isso. E ali a gente foi falando as nossas ideias, os propósitos. Ali já foi mais ou menos Tá. definindo muita coisa. E aí a gente teve coragem e foi. E aí o nome, como surgiu o nome, né? Eu vou falar um pouquinho, depois Maria Joyce... Porque o nome foi... Em março eu sugeri esse nome. Quando fez um movimento do Clube da Borboleta. Isso no primeiro evento. No primeiro evento, Tá. que foi lá em março, que logo Você criou... já soltou um nome. Eu soltei esse nome. O Ubuntu eu já tinha soltado, que veio assim, né? E aí eu falei assim, A não... ancestralidade trabalha, né? Ela vai lá e fala assim, aqui, ó, deixa eu te entregar essa Isso. informação. Aí veio toda assim a filosofia, o significado. Eu falei assim, nossa, é tudo muito que eu acredito. Para quem né? está ouvindo pela primeira vez, explica aqui que é o significado, a palavra. Pode. Deixa a Fala. Maria Joyce. Vai, Maria Ubuntu. Joyce. Explica pra gente. Sim. Só para dar Concluir. sequência nisso que a Flávia falou, nós pensamos em várias coisas naquele dia, mas todo mundo ficava, mas será que isso? Mas isso remete Ainda a não isso. tinha dado aquele... Aí a gente ficou, não, vamos pensar em casa. E de repente a Flávia, Ubuntu. E aí a gente começou a pesquisar o que era, o que significava, como que as pessoas utilizavam esse nome. Ubuntu é uma palavra africana, né? Nós costumamos falar Ubuntu, mas tem várias formas, né, de... Ubuntu, né? Muita gente isso, fala Ubuntu. Ubuntu, né? Por ser uma palavra africana, lá tem várias línguas e cada Cada região falando de uma maneira. fala de uma maneira. Então, e o Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Forte, né? hein? Muito. E quando a Flávia trouxe esse nome, aí todo mundo pesquisou, né? Tipo, o que significa. Gente, Bateu geral, né? isso. Todo mundo Olha, falou assim, arrepiou. é isso, e ficou. E a gente fez uma reunião de 1 hora. Foi muito engraçado. E eu não queria falar. Eu não queria, ficava lá. Tipo assim, decidindo vários nomes e... mas assim... E tipo, não tava... Na hora que... E a Aí no Flávia final assim, da eu já tinha reunião- falado, eu não vou falar de novo. Mas elas não faziam foi pra parte, gente. não foi pra elas. Foi Foi em num março, outro foi grupo, num outro outro momento. grupo, num outro momento. E assim, eu falei assim, é o nome que eu acho que não vai pegar, né? Não pega, ninguém vai querer, né? E aí eu acho que eu que criei, que eu não... Aí no final, eu falei assim, gente, eu posso falar uma coisa pra você? Foi depois bem de assim. 1 hora, ela Depois de deixou a 1 gente hora. sofrer. Vocês viram, né? Ó, eu tive uma palavra, eu falei uma palavra, mas ó... Aí a gente ficou num impasse de como pronunciar. Aí eu falei assim, Ubuntu. Aí foi assim, ó, mas olha aqui que significa. Não se apega à pronúncia. Vamos ao significado. Olha o que significa, ela é africana. Sabe quando? Aí começa achando que a palavra foi minha criação. E aí, né? Aí a gente pegou e elas ficaram olhando pra mim assim, eu falei assim, e falou... Aí fez assim, o que não aconteceu com as outras palavras, né, Maria Joyce? Parece que, sabe, foi coisa de muito rápido. É isso. É isso, sabe? Foi coisa de minutos, assim, foi muito rápido. É essa palavra, Flávia, é isso. E aí já tinha, então, agora um motivo, um entendimento da comunidade, já tinha um nome, e aí? Ali já foi decidido, né, nessa E a reunião. data, já tinha a data. A data já estava Era 20 de novembro e vocês tinham acabado de batizar. O nome, a comunidade, a gente sabia que seria no Facebook, só respondendo uma pergunta que você fez sobre o grupo. Nós chamamos de comunidade, mas é aquele grupo mesmo. Se você for abrir uma comunidade hoje, você não vai encontrar lá no Facebook comunidade, você vai encontrar grupos. E esse grupo que nós chamamos de comunidade por esse Só pro pessoal, significado. porque senão o pessoal começa A forma a de saber, interagir né? com o grupo é que forma uma comunidade. Sim. Então, já estávamos assim, com tudo pronto, mas o motivo, né, que acredito que só faltava isso, o nome, a data, o formato,
Mas o por trás disso, né, que o nosso objetivo sempre foi ajudar mulheres afroempreendedoras, né, tornar esse ramo mais justo, igualitário, mostrar para as pessoas, para as mulheres, né, nossa comunidade, como falamos, é para mulheres. Então, mostrar para elas que elas são capazes, que elas também podem abrir a sua empresa, desenvolver, crescer, se tornarem realmente um negócio de sucesso, né? Que muitas começam, né, com a intenção de fazer um extra, ou então, às vezes, principalmente na maternidade, para de trabalhar, olha, então vou ter que fazer alguma coisa em casa. Mas por que não investir nesse negócio, se é o sonho da pessoa, se é a vontade, para realmente desenvolver e tornar uma empresa, né? Tirar do hobby, ou tirar desse negócio, é só uma graninha extra, mas realmente transformar fazer isso um em negócio de vida, né? Isso. E quando a gente falou assim, mas você vai abrir uma comunidade de empreendedoras, né? Foi muito. Como a gente vai saber que a nossa comunidade tem essa pauta também afro, né? Então foi quando a gente também decidiu colocar a Ubuntu afroempreendedorismo. Só pode ser mulheres afro? Não, pode ser todas as empreendedoras, mulheres que querem empreender, mas a gente vai ter uma pauta afro. Por que uma pauta afro? Que é a nossa realidade. Sim. É olhar pro... Ontem eu estava lendo mulheres... não sei por que veio um assunto de mulheres que morrem no parto, né? E a mulher negra, gente, ela tá sempre abaixo. Ela sempre tá num número muito elevado, né? Abaixo da estatística, mas com uma proporção grande. É a que mais morre. Por falta mesmo de conhecimento, recurso. A mulher negra, para a área de trabalho também, é a que mais está na informalidade. Para procurar trabalho também é a que menos consegue em termos disso, em cargos de chefia, né? Nosso desafio é bem maior. Então, assim, o que nós estamos trazendo assim, com a comunidade é olhar para aquela mulher que quer empreender, mas olhar para aquela mulher que já está empreendendo e aquela mulher que quer muito mais que isso. Então, assim, é um trabalho realmente que a gente quer trabalhar toda essa autoestima, né? Tanto da mulher como também da mulher afro. Então a gente traz pautas afro porque é pouco falado. Então quem tem que trazer? Nós vamos trazer. Então esse mês mesmo de abril nós fizemos 2 lives assim com convidados, né? E nós falamos um pouquinho dos cuidados da pele negra, que foi com a Vanessa, uma oportunidade. A doutora Melanina, né? Isso, da doutora Melanina. Fazer uma publi para ela, doutora Melanina. Ela é ótima também, sempre, ela já tem essa pegada também de representatividade. E também ontem a gente fez com a Thaís Araújo, também uma cabeleireira, né? Especialista em cachos e cabelos naturais, agora ela falou cabelos naturais. E eu acho que... Desculpa, Thaís Rufino. Thaís Rufino, eu falei o quê? Thaís Araújo. Nossa, atriz. Bom, foi uma boa referência para ela, acredito que ela vai ficar feliz, não é? Thaís Rufino, desculpa aí. E ela é ótima cabeleireira. E ela é daqui de Ribeirão Preto? Isso, sim. E também tem toda... a gente até deixou gravado lá, quem quiser assistir, tá lá na nossa comunidade. Fala para o pessoal que vocês estão falando da live, né? Onde que, se alguém se interessar, onde que acessa, qual que é o canal de vocês? Se é no Facebook, se é Instagram? No Instagram, para todo mundo, homens, mulheres. Fiquei sabendo disso, que eu não posso dar para o Facebook, mas eu posso no Instagram. É importante isso, Maria Joyce, até falar, porque... para os meninos, né, não se sentirem excluídos, porque a comunidade ela vai trabalhar em prol de mulheres, mas não quer dizer que os meninos não possam colaborar ou entender até esse meio, né? Exatamente, colaborar, apoiar. Então, assim, o Instagram é para as pessoas entenderem um pouquinho, né, sobre a comunidade e também
é nosso meio de captação, digamos assim, Uma para vitrine, mostrar né? uma vitrine, né? Para as pessoas verem o que tem, entender um pouquinho como que funciona e depois, se fizer sentido. Como que eu faço, por exemplo, se eu entrar lá no Instagram, eu olho e falo, nossa, muito legal isso, eu quero fazer Quero parte saber dessa mais. comunidade, eu quero... Como que eu faço? Eu posso fazer parte da comunidade? Como que é isso? Eu me cadastro em algum lugar? Tem um link na bio, né, do Instagram, falar o perfil, né, do Instagram Isso. primeiro, que é Ubuntu. Afroempreendedorismo. Tem Depois ponto, a gente tudo vai junto? deixar na Tudo edição junto, aí. tudo junto. Tanto do Instagram como do Facebook. Ficou arroba, ficou tudo junto. Isso. Tudo Ubuntu junto. Afroempreendedorismo. Vai estar em algum Então- lugar da tela aqui, tá, gente? Então, lá no Instagram tem esse link, você clica lá, você não vai entrar automaticamente, porque tem, vou falar uma pré-seleção, mas só no sentido, a gente vê se você é mulher. Ser Tem empreendedor. uma moderação, Isso, tá certo. É exatamente. privado. Não, Tem essa, nem- essa questão por conta de ser privado mesmo e a gente ter que fazer essa... Porque muita gente entra com perfil fake ou comercial. Então a gente Entra lá tá... pra fazer propaganda, pra vender coisa, não é? Exato. Tem que ser com o seu perfil pessoal, tem que ter a sua foto Tá. e o seu nome. Sendo mulher, não precisa ser empreendedora, né? Ah, tá. A gente já aceita e aí Até você porque começa tem muita a gente fazer que vai lá parte da pra comunidade. começar a olhar pra esse universo, né? Entra lá e fala, deixa eu entender se é possível, se É não o que a é. Flávia estava comentando. Você às vezes tem gente que está naquela, vou empreender, não vou, vou empreender, não vou, né? E aí de repente olhando um pouco, entendendo até a maneira como vocês trabalham, que de repente vai ter Movimento das outras mulheres. uma força, vai ter um apoio ali, fala assim, vou empreender, é isso que estava me faltando. Ou então descobre que já empreende, né? Porque o que eu presenciei muito na minha vida familiar, né? As mulheres da minha família sempre fizeram muita coisa. Sempre acabaram, ou vendia ovo de Páscoa, ou vendia trufa, ou fazia leque, ou fazia flor de sabonete, ou fazia... Sempre, eu costurava crochê. Estava sempre trabalhando e vendendo e botando uma grana em casa, né? E em muitos períodos sustentando a casa. Né? Teve uma época que meu pai perdeu o emprego, minha mãe segurou a casa com artesanato. Então... E quando você olha tudo isso, você fala assim, sim, é uma empreendedora, só não se assume, ou não se percebeu, não se descobriu, e aí a comunidade traz esse olhar. Sim. Exato. Eu queria perguntar para vocês, que às vezes as pessoas combinam, tá, comunidade, tá, eu faço parte. A partir do momento que eu entro numa comunidade, como que funciona uma O comunidade? que eu tenho que fazer lá dentro? Como que vocês falaram, né? A comunidade nasceu para justamente dar essa força, para orientar. Mas como que a comunidade faz isso? Como que vocês dão orientação? Como que a comunidade ela contribui com essas afroempreendedoras ou mulheres que estão ali nessa comunidade? Vai falar? Você quer falar? Pode. Eu vou só fazer. O objetivo da nossa comunidade é realmente educacional. Tá. A gente tem uma pegada de passar os nossos conhecimentos. Como a gente tem o conhecimento em finanças e tem a questão também de gestão, né? Então, o nosso objetivo é trazer conteúdos relacionados a esses temas. E as pessoas que são membros, especialistas em algum assunto, elas também podem publicar lá dentro. E o importante é a interação. Conforme vai colocando os assuntos, a pessoa também ali participar, dar a sua opinião dentro daquele post e as pessoas também trazer conhecimento. Porque qual que é o objetivo? A gente fala de conexão, é entender um pouquinho, é trazer um pouquinho de aprendizado, ajudar a solucionar desafios, né? Porque muitas vezes a gente pode não conseguir solucionar, mas às vezes ali dentro de um grupo existem pessoas que vão dar caminho. É a mesma coisa que eu estava falando com o Fábio aqui agora. Eu estava falando de troca de celular, né? Vamos dar um exemplo. A troca de celular. E numa conversa, eu já escolhi o que eu quero, entendeu? Então, assim, porque são pontos que às vezes a gente coloca Que ali. o outro já passou por aquilo. Isso. Então você fala assim, a comunidade, além de vocês oferecerem através de cards, de posts de Instagram, orientações, informações, através de lives, ainda tem a questão da troca de experiência do próprio grupo, né? Grupo. Ali no grupo é a troca de experiência, onde tem a interação do pessoal, né? Porque no Instagram a gente é mais fotos, aquelas divulgar o trabalho,
as lives, né? Mais aberto. E agora já no grupo existe aquela aproximação, né? Que a gente quer entender a sua história, isso. Eu acho muito bacana também que quando as mulheres veem alguma oportunidade que talvez não faz sentido para ela, mas que pode agregar, elas vão, publicam. Então, outras pessoas também conseguem ver, né, aquela oportunidade, pode alcançar muito mais pessoas ali dentro da comunidade. Talvez se ela postasse lá no perfil dela, não teria tantas afroempreendedoras. Sim, Agora ali sim. é voltado para isso, então muitas pessoas vão ver e aproveitar, né? Então acaba sendo um canal que dá visibilidade e gera também autoridade para quem faz parte da comunidade, Sim. né? Isso, sim, sim. E como a Flávia estava falando também, algumas questões, por exemplo, a pessoa, como o Fábio comentou, trabalha em casa, resolvi, quero empreender, quero formalizar, como que eu posso fazer isso? Lá na comunidade, ela vai encontrar informações sobre isso. E nós, né, sempre deixamos assim, olha, dúvidas, pode colocar aqui no comentário, pode chamar a gente. O que é da nossa especialidade, a gente consegue orientar a pessoa da melhor forma possível. O que não é, às vezes a gente busca outras pessoas. Olha, estou tendo esse problema aqui, tem como você orientar essa pessoa? Ou então alguém da comunidade mesmo falar, olha, comigo foi assim, eu fiz isso ou aquilo. Então, esse é o objetivo. Pessoas Isso é muito com bacana. o objetivo da comunidade, né? Pessoas com o mesmo propósito ali, uma ajudando a outra. E E vocês têm algum formato fora do Facebook? Vocês se encontram também? Eu ia perguntar. Vocês já conseguiram? Porque é recente, né? E aí normalmente. Mas, por incrível que pareça, a gente fez um evento no final do ano passado, falando sobre formalização do MEI. Tá. Aí falou também um pouquinho da mulher empreendedora e falou da questão de gestão financeira. Né? Foi assim, bem uma introdução. A gente aproveitou o espaço do Novo Lab, né? Que a Vitória, sempre querida, sempre dá muito espaço pra gente. E já tem uma data marcada que a gente vai ter um evento, sim, dia 15 de junho. 15 de junho também no Novo Lab. E é onde a gente vai trazer aí um aprofundamento maior, porque o que a gente percebeu conforme a gente está participando do Clube da Borboleta e tá o movimento. A precificação é uma dor geral. Sim. Então, nós vamos estar trazendo essa questão Olha que legal, do gente. que olhar na precificação. E é uma dor geral, gente, não é uma dor minha, de todo mundo. Então, falar, 15 de junho. vai abrir para a comunidade externa? Isso, porque é aberto, é público, aberto, vai ser público. Porque eu acho importante até por uma questão de autoridade. Né? A gente escuta falar muito, a gente assiste palestras, né? Mas estamos numa estrutura muito masculinizada, muito machista ainda, onde quem são as autoridades? Né? Então, se o grupo consegue se posicionar, né, o grupo de uma forma geral torna essa autoridade viável a todas que estão ali, quem está na comunidade, no entorno, passa a respeitar ainda mais o trabalho. Né? Eu acho que esse reconhecimento é importante. Né? Quem está de fora, porque para a gente vai ser muito importante falar de precificação e ouvir outras pessoas falando de precificação, porque a gente trabalha num mundinho fechado, né? O nosso modelo de precificação é o que a gente conversa em casa, e na verdade não é, tem uma metodologia para isso, né? Sim. A gente fala do básico, né? Porque como a Maria Joyce, a gente estava conversando na semana passada, depois você conclui. Cada ramo a gente vai ter a parte da contabilidade, né, os trâmites legais e tal, e também tem, para a produção, existe também um processo de custos diferenciados. Então, o básico é isso que a gente vai trazer. E depois a gente pode trazer modelos, né, porque ali, o que é legal da comunidade, porque você começa a escutar a dor de a dor de outro, depois a gente escuta a de vocês, que a gente traz também como modelo, porque eu acho que é importante isso, né, para nós que prestamos serviço. Sim, eu falo, vocês estão com... E aí, o que eu acho que é muito valioso disso tudo, né, da comunidade, de vocês estarem nesses movimentos, é que vocês estão com dados e informações do mercado
que são reais, não é especulação. Não são vozes da minha cabeça, né? Não é um formulário Google que você soltou. Não, você estão ali com as pessoas falando, ó, a minha necessidade é essa, a minha dificuldade é essa. Ó, eu fiz tal coisa e funcionou, ou eu fiz tal coisa e não funcionou. Né? Então, acho que essa troca da comunidade, ela é muito valiosa para quem faz parte, né? Sim. E lá que eu queria perguntar para vocês, esse evento, ele já é oficial no dia 15 de junho? Ele vai acontecer mesmo? Vai. Isso. No Novo Lab. Ó, então, pessoal, anota aí 15 de junho, porque a gente Só tem... falta horário, né? o horário depois a gente passa no próximo, que ainda vai ter tempo. No próximo episódio a gente conta do horário, só para vocês ficarem presos aqui. Mas já estou sabendo que vai ter o evento, já vai acompanhar na rede, porque lá no Instagram vai estar. Sim. Nos canais, né? Então, acho que é muito importante. E aí, eu queria fazer mais uma pergunta com relação à comunidade, né? Quando se forma uma comunidade, você tem ali, de repente, um grupo de liderança dessa comunidade que fica... Como que funciona essas decisões? O que vai ser falado? O que vai ser feito através da comunidade? Antes de entrar na resposta dessa pergunta, só falando um pouquinho dessa questão, a Flávia falando sobre o tema, precificação. Sim. Como nós chegamos nesse tema? Entendendo as pessoas que estão lá na comunidade. Eu acredito assim, que qualquer comunidade, não adianta assim, temos o mesmo propósito, tá? Afroempreendedoras. E ficar falando de assuntos teóricos. Então, a gente precisa entender, ouvir o outro, ouvir as empreendedoras, quais são as dificuldades, o que está acontecendo. Porque, por exemplo, como nós começamos a falar de formalização, né? Explicamos como que funciona o processo, mas, assim, talvez a formalização não é a dor de todo mundo, mas a precificação é algo que todo mundo... Não que a gente mais, né? Isso, não que a gente vai deixar de falar de formalização, mas nós tentamos, né, estamos avaliando e entendendo a contribuição delas também no sentido de expor o que elas estão passando, o que elas estão precisando. É importante para a gente conseguir publicar o que elas realmente precisam, né? Expor a questão. Acho que é muito valioso por conta disso, né? Porque vocês têm esse olhar. Sim. E aí a minha pergunta foi justamente por conta disso. Assim, quem são essas pessoas? Existem essas pessoas? Porque tem que ter alguém dentro de onde eu olho, né? Dentro dessa comunidade que está atento justamente para perceber qual é a necessidade do grupo, né? E Somos não não é o que eu quero, né? Somos nós. O que eu hoje preciso é o grupo, né? Hoje a ADM sou eu e a Maria Joyce. A gente não tem, assim, as pessoas ainda para... quando cria... Os outros braços. Isso. Quando cria... Conforme a comunidade vai crescendo e você vai vendo pessoas mais engajadas, você vai trazendo pessoas para... conselho, né? Isso, para estar ali junto. Até porque não adianta você entregar para a pessoa e falar para ela assim, agora, você é da comunidade? Essa responsabilidade é sua. Porque a pessoa pode não estar nesse momento de... Sim. No nosso caso, né, temos a Kelly, ela deixou de fazer parte, ela nos ajudou, fundou a comunidade junto com a gente. Ela fica como moderadora, então às vezes tem um pedido lá de aceitação de horas. Se ela entra na comunidade e vê aquele pedido, ela sabe de toda a nossa base, de todos os nossos requisitos. Então ela também nos ajuda. Mas por enquanto que somos uma comunidade pequena, nós estamos dando conta, mas falando em comunidade no geral. Qual que é o tamanho dessa comunidade hoje? Hoje a gente está em torno de 240 pessoas. Isso não é tão pequeno, gente. Pequeno é quando você fala assim, somos uma comunidade, estamos em 15. Tem um grupinho de 15. E assim, realmente a gente está bem feliz, porque as pessoas que estão legal, ali dentro, as membros, né? Elas estão, assim, sempre participando, sempre conectadas. São pessoas engajadas. Engajadas, assim. E sempre estão com a gente também quando faz algum movimento de evento, perfil. E aí você me falou das lives, vocês me falaram das lives, né? Tem uma periodicidade essas lives, tipo toda quinta acontece? Como que acontece essas lives? São duas lives, na verdade a gente fez com convidados, são duas dentro do mês, e tem duas que a gente traz assuntos relacionados ao financeiro, que aí é de terça-feira de manhã, por volta das 9 horas. Então, assim, tem intercala. E fica gravado? Fica gravado.
Aí essas ficam disponíveis, estão Lá no todas perfil. disponíveis lá no Instagram. Então é muito bacana quem está ouvindo ou assistindo, né, o podcast aí. Fica atento lá no perfil da Ubuntu, tem as lives ficam salvas, né? Então, se quiser acessar conteúdo que já aconteceu ali, depois se quiser pode mandar um direct para as meninas, né? Comentar, tirar dúvida, Vocês perguntar, têm sugerir. YouTube também? Vocês estão replicando pro YouTube? Como Ainda é que tá isso? não, né? Porque como a gente ainda está nesse processo vida profissional e vida de Ok. comunidade, nós estamos assim fazendo uma coisa de cada vez. Mas é o objetivo, sim, fazer tudo, ter tudo isso. Até junho vai ter tudo. Pro evento, né? Aquela história assim, pro próximo encontro que a gente vai fazer. Isso, a gente já tem assim aquelas coisas de prazo, né? Mas eu acho que a parte que principalmente, não conheço as outras pessoas da comunidade, mas principalmente que você, Maria Joyce e Flávia falam, que essa parte financeira, né, de orientação financeira, eu acho que ela é de grande importância, tanto para a vida profissional quanto pessoal, né? Sim. Porque a maioria das pessoas, e quando a gente vem da questão da informalidade, a bagunça que se forma entre vida pessoal financeira e vida profissional financeira é muito grande, né? Esse caso é o clássico, né? Tipo assim, todo mundo quando percebe que a maior dificuldade pode ser por conta de não separar, né, as despesas, as receitas, o financeiro, né, em geral, do pessoal, do empresarial, a dor da maioria das pessoas e a partir desse ponto, né, de fazer essa separação que a pessoa começa a entender realmente que ou ela está tendo lucro ou ela está tendo prejuízo, porque antes disso é meio que, nebuloso, como você está né? falando, essa confusão de informações, né? A pessoa fala, ah, eu vou desistir do meu sabe se negócio. está ganhando ou se está perdendo, né? Exatamente. Porque na cabeça dela tá empatado. E o empate nem sempre é ganhar, né? Às vezes você Às pode estar vezes perdendo. não tá nem empatando, porque faz a conta básica, entendeu? Então, assim, e também uma coisa que eu percebi, assim, com a consultoria, né, é que muitas vezes a pessoa empreende sem planejamento. Então, Muitas vezes? Eu achava que era o contrário, que algumas vezes as pessoas empreendiam com planejamento. não, sem planejamento, né? Não, então, eu achava só algumas vezes assim, tipo... Não, E- isso é realmente... Isso, e às vezes quando a pessoa vem, procura, você fica um pouco chocada. Eu tenho uma história de uma pessoa... Vocês ficam chocados, porque vocês sabem, a pessoa não faz a menor ideia. Ela fica chocada depois de ouvir vocês falando assim. Mas é porque assim, tem um investimento, tem toda. E assim, e o mais importante não foi pensado, né? Em como fazer esse movimento. Às vezes faz todo. Arruma o dinheiro. Ah, eu consegui investir. Tem um caso, assim, aí já é da consultoria, né? É da comunidade, mas vem muito na minha cabeça. Era um grupo de casais. Eles trabalhavam, cada um numa função, as mulheres, umas trabalhavam, as outras eram de casa, mas a ideia deles era, eu vou abrir o nosso negócio, a gente trabalha junto e a gente vai mandar as pessoas, a gente vai ser... Eu lembro certinho, uma das meninas olhando para mim, que eu fazia reunião com elas, ela falava assim, eu quero mandar, eu quero não sei o quê. Então, assim, e aí eu olhava assim, falei assim, e você tem que ter todo um trabalho porque você não pode falar para a pessoa, a sua realidade não é essa. Acorda, minha filha! Você vai ter que fazer com que ela perceba as responsabilidades. Entendeu? E é Entendi porque você tá fazendo isso. psicologia agora. É bem isso. É muito louco, né? Porque você fala assim, eu tenho que pegar uma pessoa que quer algo para ela, que está investindo tempo e dinheiro dela mesma e acordar ela para a vida. Sim. É porque tem ponto. A gente. Educação financeira, falou do financeiro que vai tudo embaixo. Porque a gente não teve educação financeira. Você vê que a gente não consegue nem falar de dinheiro. Mas a gente fala muito de consumo. Por quê? Nós fomos muito movidas a consumo. E assim, muitas vezes a pessoa tem ideia também de empreender. Ah, eu vou empreender porque eu não quero deixar o cara rico, o dono é rico. Ou, eu não quero ter... Ou porque eu acho que o meu chefe ganha muito, então eu vou fazer também. Isso. Ou fala assim, eu já tenho... Às vezes está trabalhando, é ele que executa a maior parte
da parte operacional, eu vou sair e montar o meu, mas esqueceu de pensar na parte administrativa, que cada um tem o seu papel ali. E quando a gente começa a empreender sozinho, a gente tem que pensar que nós vamos ser o administrador, o executor, o vendas, o atendimento, é muita coisa. É muita coisa. E quando cai a ficha disso, aí às vezes a pessoa fala assim, muitas vezes entra em crise pessoal, muitas vezes fica patinando, fazendo o necessário. E isso é uma dor para todo mundo. Nós, como empreendedoras, também. Não tem se eu tivesse a varinha mágica, a gente já estaria viajando aí, né? Mas não existe, mas é uma dor que faz parte do empreender, entendeu? Voltando a falar da precificação, né, que é o tema do nosso próximo evento, existem diversos métodos, né, de precificação. Isso. E às vezes a gente estuda acho que está tudo ok. E eu até estava comentando com a Flávia que eu fiz contabilidade, né, o curso é Ciências Contábeis, me tornei contadora e dentro do curso a gente não aprende a ser empreendedor, a gente não aprende a precificar os nossos serviços. E aí teve um momento... Ninguém é ensinado a ser empreendedor, você é ensinado você aprenda isso para trabalhar para alguém. Exatamente. Em qualquer função, qualquer faculdade ensina dessa forma. E também precificar os serviços dos produtos. Estudei um método, desenvolvi, beleza, tá tudo ok. Quando eu passei a trabalhar com meu esposo, com a marcenaria, vocês não têm noção, assim, tipo, nada faz sentido, né? Não, assim, do quanto que nós tivemos que pesquisar e tentar por causa de teoria e realidade, você fala, pegar aquela teoria e aplicar para o seu negócio, né, que é diferente. Isso, essa questão, e às vezes a gente quer aprender com outras pessoas, porém, quando você analisa no final das contas, não bate, por exemplo. Vou falar da marcenaria, mas... Sim. Porque tem algo muito... assim, eu ainda vou fazer algo para os marceneiros, viu, nessa área, porque precisa, tudo que a gente buscava informação, a gente tenta aprender com quem já está no ramo. Já fez o caminho. Aí, todos os lugares que a gente ia pesquisar, a precificação é fácil, você faz o orçamento do material, né, vê quanto você vai gastar de material, faz o orçamento desse material e cobra 3 vezes o valor do material, é isso. É igual a alimentação. O pessoal da alimentação faz exatamente isso. Quanto custa? Multiplica por 3 e põe lá. Então, assim... Aí você fez assim, não! Gente, não é possível. Pegando do teu exemplo, né? Eu não trabalhei com marcenaria na vida, trabalhei com serralheria. Eu tive um cliente que era de serralheria. E uma vez ele pegou um pedido muito grande, além do normal. Eram barras que ele tinha que cortar. Então, o que ele fez? Ele calculou quantos cortes e o tamanho das barras. E comprou caminhão fechado. Comprou as lâminas de corte, né, as serras, e começou a produzir o material para o cliente. Prazo apertado, quando faltava 2, 3 dias para finalizar tudo, acabou o material. E não tinha a quantidade que ele queria. E aí veio naquela, mas quem calculou errado, quem não calculou, tal. Ele comprou uma serra mais resistente, ou seja, ela era 2 milímetros maior, mais larga. Isso foi tirando 2 milímetros do material bruto. Quando ele pegou tudo aquilo no final, faltou material. Aí ele teve que pegar outro lote maior. Sobrou material, o custo dele explodiu. Sim. Então, é um detalhe que ninguém te conta, que você está falando. Ninguém fala para você, isso aqui é da tua área, especificamente da tua área, considere isso. Exato. E também, a hora, as pessoas têm muito... eu vou falar. Nós temos muito ser humano, tem muita dificuldade de calcular o quanto vale a minha hora ali trabalhada. Voltando nesse assunto da marcenaria, se eu vou fazer o móvel liso, é mais rápido, porém, vocês conhecem o ripado, que é isso que está usando agora, essa ripinha? Gente, é horas e horas de trabalho, de acabamento. É por isso que é caro? Sim, é mais caro. É muito diferente a precificação. Um outro exemplo, só para concluir,
eu tive um processo de consultoria, mentoria financeira com uma confeiteira e ela não tinha ideia nenhuma de quanto cobrar, então ela analisava os concorrentes. Então, assim, só para vocês terem uma noção, moro em cidade pequena, então não é assim igual aqui que acha preços, né, diversos e tal, dependendo da marca, do local. É muito padrãozinho mesmo, então assim, às vezes eu até entendo porque fazem isso. E quando a gente foi calcular o gasto que ela tinha o local, o ponto físico diferente do que ela olhava, do que ela comparava. A pessoa que trabalhava em casa e fazia só a entrega, ela tinha um ponto, ela tinha funcionário, ela tinha outras coisas. Quando a gente chegou no final do cálculo, da análise, a gente observou que ela estava assim, dando bolo para as pessoas, ela estava pagando para trabalhar, então é muito importante. E na cabeça dela, assim, ingenuamente, né? Ela Eu falo porque ela não conhecia, igual. Ela estava seguindo um padrão de mercado. Né? Às vezes a gente brinca aqui, que a gente fala assim, a edição de vídeo, né, por exemplo, que a gente usa o serviço. Aí quanto custa a edição de vídeo de vocês? Custa X. O outro, eu tenho um profissional que faz muito bem e ele cobra 1/3. Então indica esse cara pra gente, porque pra mim vale a pena contratar ele fazer uma entrega boa e a minha hora fica livre. Sim. Né? A gente conseguiu uma clareza de custos aqui nesse sentido, de falar assim, peraí, quanto que eu teria que cobrar se fosse eu, que abro, que varro, que vendo, que entrego, quer dizer, que eu preciso dessa hora disponível, eu sou muito caro para isso. Eu ainda, não sei se é tanto do Fábio, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de chegar num preço hora. De trabalho. A gente, eu né? também. Porque eu sei o meu nível de esforço, né? E aí só que tem o meu nível de esforço e tem uma questão de quanto que o mercado consegue entender valor nesse tempo de esforço também. Que às vezes não é uma medida, né? Então eu entendo, é complicado você chegar, meu valor hora é 250 a hora. Mas como que eu chego nesse valor? Sim. O que eu vou gastar de, não só hora, mas de ferramenta, de recurso. Até porque o pessoal ensina, quem me ensinou gente, 15 de junho Sebrae, vai ser Salvador para muita gente. Quem me ensinou no Sebrae, no Senac e na faculdade, eles ensinavam assim, o quanto você vale. Difícil falar, né? Oi. Cara, desculpa, isso não é uma realidade. Não é assim que eu acho que tem que ser calculado, entendeu? Porque aí no Sebrae, quando eu fiz o curso em São Paulo, no Sebrae, não foi o Sebrae de Ribeirão, tá? Quanto você quer ganhar por mês? Você pega quanto você quer ganhar por mês, divide no número de horas, é o quanto você vale. Não, tem nada a ver isso. Isso aí é bom para você ter uma meta. Para eu ganhar 10 mil reais, eu não posso cobrar menos que X a hora. Para eu ganhar 50 mil reais, eu não posso cobrar menos que Y. Mas não dá para basear toda uma precificação nisso. Assim, eu falo de experiência, né? Tudo depende, porque assim, tem a teoria e a gente vai para a prática, né? Que foi? Com a consultoria, para você ganhar um salário mais alto, você vai ter que trabalhar com empresas com capacidade de te pagar. Porque não adianta você trabalhar numa empresa que não vai conseguir pagar. Você pode ter um conhecimento realmente para contribuir ali, porém, às vezes você vai ter que fazer além do que realmente ela consegue te pagar. E isso depende do seu objetivo também. Isso que eu ia te perguntar, Flávia. Quando você fala isso, você está falando também na questão do público, né? Quando a gente pensa em preço, a gente tem que pensar no público, porque não adianta você chegar numa precificação e oferecer esse preço, esse valor para um público que é errado, mas né? tem que considerar uma coisa que ela falou no último podcast, que chama estilo de vida. O que eu quero viver? E é isso. Então, não consigo ter nessa empresa. Então você... então vamos diluir suas horas... eu vou falar assim, eu trabalho com micro e pequenas empresas. Então eu quero um estilo de vida, vou diluir minhas horas em tal empresas que são capazes de me remunerar
com tanto de horas. Aí o que acontece? Você tem que ser muito bem disciplinado, né? Assim, em termos de entrega, em termos de tudo isso. Autocontrole mesmo. Autocontrole mesmo. E tendo isso em mente, fica tudo leve. Por mais que as pessoas em volta não entendam, né? Eu lembro que quando eu chegava na consultoria, porque eu chegava na empresa 4 horas, depois do almoço, aí uma pessoa veio me questionar, falar assim, nossa, mas eu fiquei aqui o dia inteiro. Eu falei assim, você ficou o dia inteiro, eu tô tendo que resolver o que você tá fazendo. Nossa. E você é uma pessoa que tá ali. Ficar quietinha, né? Entendeu? Não, mas às vezes é uma realidade. Às vezes a gente fica falando. É uma medida externa, isso. né? É claro que eu não falei diretamente desse jeito, né? Mas assim, para a pessoa entender que. Eu falaria. Que a gente tá ali 4 horas, mas tem que ser produtivo. Porque às vezes você. Não adianta, exatamente. Porque às vezes você tá ali na empresa 8 horas, o que eu analiso muito. Às vezes a pessoa fica 8 horas e não faz um serviço que faz em 20 minutos. Sim. E lá na Decora, a gente estava falando de Não é tempo, né? É produtividade. É produtividade, entrega mesmo. Produtividade que entrega. Eu tive também um funcionário que falava assim, nossa, eu não parei. Eu falei assim, tudo bem, eu vi que você não parou. Mas você não estava entendendo o que você estava fazendo. E no final a gente não entregou. Você não parou para analisar o que você estava realmente concluindo. Então, planejamento mínimo, isso, né? E como você fazer isso para a pessoa entender. Então, assim, é o contato, é ter essa coisa. Então, eu falando de precificação, porque quando eu fui para a Decora, gente, eu vou sempre dar exemplo da Decora, porque a Decora foi... É o seu case, seu grande case, isso, né? É aquela que me colocou em várias situações. Por quê? É uma fábrica, né? É uma fábrica, então ali eu tinha vários setores. Eu tenho o setor de atendimento, o setor de design, tinha o setor de costura e tenho a produção. Então é uma empresa pequena, porém tem todos esses setores. E quando eu pegava o atendimento, porque é tudo personalizado. Então a gente tem que ter muito detalhado. Você não vai lá ver, eu quero esse macacão, tá ali pronto. Não. Você tem que escolher o tecido, você tem que escolher a cor, você tem que saber o acabamento. Então essa informação tem que ir. E como é personalizado, tem alguns produtos que eram já prontos, a gente só pega o acabamento, mas muitas vezes a pessoa vai com a medida que ela quer. Então você tem que entender o que o outro está fazendo. E isso eu tenho que calcular quanto custa, quanto que eu vou gastar de tempo do design, quanto que eu vou gastar de tecido e tempo de costura. Isso tudo para chegar num preço. Isso tudo para chegar a um preço. E pior, né? Você calcula o teórico. Você fala assim, o design vai levar 1 hora para fazer isso. Aí você pega um dia que aquele cara, uma semana, que ele tá com o filho doente em casa. Acabou, ele leva 3 vezes mais tempo para fazer aquilo. Ele entrega no prazo, funciona, o pedido sai, mas o custo não é mais aquele. E por isso que tem que ser muito assim, muito bem detalhado. Média funciona para isso? Porque eu aprendi que média estraga tudo. Média estraga custo, média estraga... Não, a gente já tem que calcular uma perca ali. Já tem que colocar um percentual de perca. Então, assim, mas para eu chegar nesse valor, porque eu cheguei na empresa, não tinha esse valor. A costureira ia fazer uma camisa, eu falei assim, quantas você faz? Quanto tempo você demora para fazer a camisa? Demora muito não. Aí, a impressão mesmo. Rapidinho. Muitas vezes lá no design, as máquinas têm um potencial de produção, né? E aí eu falava assim, tô precisando imprimir 100 metros. Quanto tempo você demora para... eu tô com muito serviço. Eu falei assim, tá com muito serviço. Quanto tempo? O que você tem para imprimir? Até eu colocar essa ideia de que 30 metros você faz em 15 minutos ou 20 minutos, dependendo da máquina, porque a gente tem outras máquinas, ou demora um pouco mais em algum tipo de máquina, demorou para entender isso, eu entendeu? acho isso muito interessante o que você está falando, e eu estava observando, pensando aqui, lembrando que a Maria Joyce estava falando também da questão da informalidade. Quando você olha para um negócio, a informalidade do negócio não é só documental. É informalidade processual, né? Então, por exemplo, não tem processo. Você vai às vezes para empresas grandes que tá lá formalizada com o MEI ou tá com o CNPJ, tudo certinho. Mas dentro é uma empresa que ela ainda trabalha de forma informal, né? E é até engraçado, né, que esse exemplo que você usou da máquina, como que a visão do dono parece que evapora, né?
cara, quando vai comprar uma máquina dessa, a primeira coisa que ele pergunta é: quantos metros por hora ela faz? Primeira coisa. Aí o cara dá um preço, ele faz uma conta, vai valer a pena. Beleza. Aí você vai com esse mesmo cara no processo e fala assim: quantos metros por hora ela faz? Não sei. Você não comprou por causa disso? Mas muitas vezes, quando a gente tem uma pessoa no setor, ela acredita que a pessoa vai absorver. Vai saber. Isso. Vai absorver quando ela falar. E por isso que precisa do gestor, né? Por isso que tem um encarregado ali no setor pra gente sempre. Mas uma empresa pequena não tem muito isso. Quando você começa a aumentar os funcionários, você precisa ensinar. Se a pessoa já não vem com conhecimento, muitas vezes você tem que buscar e fazer com que a pessoa entenda que tudo ali é preço, né? Tudo ali é um processo que vai interferir no preço final. E se a pessoa não tenha essa ideia, eu falo muito dessas, porque quando eu entrei na Decora tinha um nível de erro muito grande. E eu falei assim, gente, e muitas vezes a pessoa não se importava Em errar. Faz a reposição. Isso é custo, É né? personalizado, Isso é né, custo. gente? Personalizado dá custo, problema, né? E falei assim, não, gente, está acontecendo um erro, vocês não podem fazer uma reposição sem localizar o erro. Né? Porque isso daqui é um custo. E a gente está E vai continuar acontecendo. Continuar acontecendo. E aí mas assim, é um trabalho que a gente não fala da primeira vez. Então, a precificação é uma coisa que você tem que envolver todo o seu processo e pensar em todas as possibilidades de erro também. Isso que vocês estão trazendo também, a gente trabalha muito com alinhamento cultural de empresa, né? Então, a questão do preço também, como envolve custo, envolve cultura da empresa. Sim, totalmente. Né? Que é o que você falou, olhar para tipo, não, é só um copinho de café que eu uso toda hora, mas você coloca lá no final o custo disso, quanto que gera, né? Então, se você não cria esses pequenos hábitos, né, você vai... Trabalhei com tecelagem um tempo, né? Fui gerente de uma tecelagem e um dos maiores custos que a gente tinha na tecelagem, na máquina de costura, eram 36 máquinas de costura, era ponta de carretel. Por quê? O que ensinaram para a costureira? Costureira em casa, ela pega a linha, ela passa a linha com carinho, ela estica. O que ensinaram na indústria? Velocidade. Então ela pegava a ponta do carretel, ela batia a tesoura e puxava a linha. Ali ela cortava várias voltas do carretel à toa, que já caía na máquina, ela já passava a vassourinha e tal, e começava. A gente começou a olhar isso com frequência. Dentro daquele setor, aquele era o maior custo. Olha só. Você falando da máquina por metro, eu lembrei da gráfica. A gente tinha porque a gráfica imprimia 22 mil folhas por hora, 50 mil folhas por hora. E chegava um momento do ano, e era no ano, você via a curva certinha, que começava a cair a produção, ia caindo, aí tinha a CIPA, depois da CIPA a produção voltava ao normal. Nós levamos 2 anos para entender o que acontecia. 2 CIPAs. O protetor, a máquina é muito barulhenta. O protetor auricular ia desgastando. Então o que eles faziam? Diminuíam a velocidade da máquina por causa do barulho. Ia diminuindo um pelinho. Está muito barulhenta hoje. Tira um pouquinho da velocidade. Trocava de turno. Está barulhenta, tira a velocidade. Vinha a CIPA, trocava os EPIs. E voltava a velocidade normal. Olhar de processo, um negocinho que você tinha. Então, o que vocês estão falando, assim, é toda uma questão que, se vocês, como orientadoras, não levam, né, para essa empreendedora que está ali, às vezes, porque não teve conhecimento. Muito do que a gente está falando aqui não é na faculdade que você aprende. Não, nada do que eu... É na prática, é na raça, é de uma empresa para outra, que aí você muda de uma empresa para outra, é uma cultura diferente, são práticas diferentes, né? Hoje em dia eu não sou mais CLT, mas eu falo assim, quando eu trabalhava dentro de empresas, eu tinha muito esse hábito, como eu sempre trabalhei na parte de treinamentos, eu pegava as boas práticas de uma empresa, né, e falava, isso aqui funcionou muito bem em outra empresa. Né? E dentro desse modelo de negócio, eu acho que cabe aqui para a gente aplicar e tudo mais, né? Porque essas coisas assim, elas diminuem os custos diretos na empresa, né? Custo, produtividade, a interação dos funcionários, assim, nível de estresse do funcionário e você diminui. fica mais
criativo e assim, porque é difícil entrar numa empresa e ficar só com os problemas. Mas não vou falar que não tem, vai sempre ter desafio, gente. Eu tenho ainda desafios na Decora, não tenho. Então, assim, ainda não está tudo redondo. Nunca vai ter. Nunca vai estar. Então, assim, mas só de você saber que você está entregando o que você se propõe e, assim, vendo que todo mundo está envolvido. A semana passada eu fui para São Paulo, né? E até eu compartilhei, ainda nem compartilhei todos os vídeos das empresas que eu visitei. Assim, eu vou falar 2 pontos porque eu estou trazendo isso. Porque a visão de uma pessoa de fora, de uma pessoa que foi, uma visão da pessoa de fora que eu comentei esses dias que eu tinha ido. Eu fui na Oscar Freire, onde tem aquelas lojas que são modelos, né? Loja baratinha, para quem não sabe, a Oscar Freire é uma loja em São Paulo. É uma rua. Uma rua de só comércio. de lojas. Que você deixa um fígado, 2 rins, um pulmão, entendeu? Só de olhar. Mas o que aconteceu? Eu não fui com esse olhar. Eu fui com o olhar de olhar o que eles fazem diferente. É esse ponto que eu estou dizendo. São lojas referências, né? São lojas referências e tal. E que estão normalmente antenadas com o que está acontecendo nos maiores circuitos mundiais. E assim, a maioria das lojas, os próprios donos contam. Então, assim, posso citar 1 ou 2? Pode. Eles vão mandar produto pra gente depois. Teve a Chili Beans, que me chamou a atenção, a Benglo, né? A Melissa também me chamou bastante atenção. Por que elas te chamaram a atenção? Assim, todas têm a mesma pegada, Natura, Boticário, mas o que me chamou a atenção, porque os donos vão pra loja. A Benglo é da Glória Pires, e o dono da Chili Beans, eu não lembro o nome dele. O Caíto. Ele também, essa loja ele toma conta. Ele eu admiro muito. Então, ele tá convidado, viu, Caíto? Tá convidado a vir. Então, assim, os funcionários pareciam os donos, porque eles já te recebem com toda aquela pegada da sustentabilidade, da história, do propósito da empresa. Tá internalizado. Tá. Né? E assim, isso daí é o que você está falando, que quando eu falei assim, é porque é rim, não sei o que é caro, não é só pelo fato, o valor agregado. O valor produto. Né? Não tá só na questão do ser caro, né? De ser uma loja chique. Tem tudo que você está falando, né? Antes do valor, teve toda essa preocupação. Então, é uma gestão mais humanizada, que é o que eu trago com a consultoria. Então, para mim ali, na hora que eu cheguei, eu não me importei muito se uma bolsinha custava quase R$1.000 num brechó, né? Que a gente brechó, um brechó de luxo. Então, assim, foi um universo que eu me apaixonei por todo. Porque assim, por que não proporcionar isso para mais pessoas? Não estou falando do valor, mas sim da visão da macro, a visão de ter um bom atendimento, a experiência, da experiência, de ter um bom atendimento, de você estar num lugar que você se sinta realmente conectada com as coisas, né? Então, assim, a questão do cheiro, a Melissa foi por a questão do cheiro. Na hora que você entra, a loja toda é o tijolinho do material da Melissa. Então você já entra, você já vai. Eu vou lá na primeira Melissa que eu comprei com muita dor, muita dificuldade. Mas assim, você fala, que coisa, e todo aquele trabalho de sustentabilidade, de tudo isso. E fora o que você comentou também, a questão dos funcionários, que eu acho que isso é muito importante, né? Que você tem a questão toda visual. Mas se o cara não te atende bem, quebra tudo, né? Tudo aquele encanto que você está vendo ali quebra no atendimento. E, né? E não é uma questão de comissão. É uma questão de sentir a experiência dentro da loja. E eles realmente... Eles transmitem isso. Você vê que não é uma questão de venda, é uma questão de... E você foi bem recebida? Não, totalmente. Eu tava me sentindo assim... Rica. Sentindo rica. Eu quero esse. Vai levar todas, pode embrulhar, por favor. O meu motorista vai levar pro carro. E assim, conhecer a história, conhecer... tudo foi muito, muito gratificante. E aí o que eu queria pontuar, teve pessoas que foram juntas, e você vê assim, foi uma realidade que eu falei assim, nossa, é possível a gente transformar
né, um comércio em algo de referência. Mesmo pensando, eu não, claro que eu não estou pensando naquela grandiosidade, mas o que eu posso aplicar no pequeno. Porque o detalhe faz a diferença, né? Então, dentro daquilo tudo que você viu, o que dá para aplicar aqui? Até porque tem coisas ali que não vão caber. Não cabe. Né? Eu gosto muito da Oscar Freire no sentido da diversidade. Sim. Você entra nas lojas Oscar Freire, você tem a loja Madame, do lado da loja Mano, do lado da loja, né, Erudito, do lado do rap. É muito diverso. E todos convivem no seu ambiente. E é tudo alto nível. E tudo alto nível, mas assim, primeira coisa que vem é o propósito. Né? É o que eles... Propósito marca, né? É isso. Então, assim, e aí teve pessoas que estavam juntas, falaram assim, mas isso daqui é uma realidade muito fora do coisa. E eu falei assim, pra gente ver como que a experiência de cada um marca. E a percepção, a percepção, né? Enquanto eu estava ali deslumbrada com a história, deslumbrada de como eles pensaram em cada detalhe, como colocaram as funcionárias da Melissa, elas escolhem um look, porém, elas têm uma combinação, entendeu? Mas fica à vontade de ir, então elas vão mesmo além, né? Então, assim, tudo isso. Aí, quando você fala também para uma pessoa de fora, a pessoa também fala assim, nossa, se eu for, eu não vou lá, porque eu vou me sentir pobre. Vou me sentir fora, né? Isso, fora. E eu falei assim, gente, mas é uma experiência que te leva para... E aí a gente também tem que respeitar que cada um tá com seu tempo também. Tem seu tempo. E você vê, uma experiência que me marca é diferente que marca o outro. Mas, olhando no inverso, né? O nosso movimento de ir até lá com a visão do empreendedor, Isso. com a visão do empresário, não é com a visão de consumo. Você vai com a visão de consumo, você sai deprimido. Tá tudo bem. Por enquanto, né? que a gente está trabalhando para isso. Mas você vai com a visão do empreendedor, realmente, você vai buscar diferencial, você vai buscar entendimento. Por que esses caras, porque se eles estão à frente, eles fazem alguma coisa para estar à frente. E por que tem gente que paga rim que não se importa para poder comprar ali, entendeu? É entender também... É essa entrega. Exatamente, não é só a marca, não é só... Você não vê preço. Eu acho que eu fui contaminada com uma... Mas assim, não gastei, mas assim... Não deixei meu rim, mas de repente, você vai no universo, entendeu? Porque existe uma coisa que você além, percebe valor. Muito além. E aí eu falo, é valor, não é preço. E aí a pessoa não vai ficar perguntando quanto vale. Ou, por exemplo, igual acontece muito. Estou falando isso para a gente refletir como consumidor e como empresário. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero quanto custa? Aí fala, custa tanto. Mas eu vou fazer 10, quanto custa? Aí ela quer um desconto. Como se aquilo fosse... Como se fosse, entendeu? Não, gente, o mesmo trabalho eu vou ter. Para 10. Para 10. 10 vezes. Isso, então assim... Mas é a visão gráfica, né? A pessoa acha que realmente, não, se eu comprar um cartão de visita, custa R$1.000. Se eu comprar 10 mil cartões de visita, custa 1.200. Então eu quero essa proporção de desconto nas coisas. Não rola. E tem situações, claro, você fazendo você está pagando, acho que o macro, então quando você faz mais, a gente que trabalha com metragem, tem toda essa metragem coisa. Mínima. Isso, tem os metros, deu encaixe, uma medida assim dá mais encaixe, você não tem perca de tecido, porque se existe a perda de tecido, você vai ter que... aquele produto já está encarecendo um pouquinho quando acontece isso. Então, por isso que é importante você saber realmente a precificação. Porque só para entrar um tecido dentro da máquina, eu perco 1 metro ali. Então, isso tudo dependendo... Impacta no preço. Impacta no preço. Então, aí tem diferença. Eu vou fazer 100. Aí aquele 1 metro dilui em tudo. Você me lembrou, eu tinha um cliente na tecelagem, era muito tecido navalhado, que é esse tecidinho de banco de ônibus, banco de carro, fazia muito automotivo. E a gente tinha um cliente específico que fazia aviãozinho pequeno. E ele comprava tecido caramelo. Para entrar um tecido caramelo numa máquina que rodou preto, você tinha que parar a fábrica inteira na sexta-feira, tirar tudo de dentro da produção, desmontar as máquinas, porque fica pozinho, né? Fica o fiapinho da linha. Nem fala desse fiapinho. É uma delícia, né? Ele faz um feltro dentro da máquina. Tinha que limpar tudo o final de semana todo para na segunda-feira entrar o produto do cara.
Aí falava, mas é muito caro comprar com vocês, cara. Por isso que tem indústria especializada em tecido branco, em tecido claro, tem indústria que só faz tecido escuro, porque no custo não vale a pena. Então, quando a gente fala de precificação, né, a gente tem várias questões aí, diversas variáveis, né? Então, a gente tem a questão que é de conhecimento mesmo, de entendimento de negócio, né, de processos, né, de custo do seu negócio. Eu entendo que tem uma questão de mentalidade de negócio, né, do meu mindset, de como que eu estou também desenvolvido mentalmente para olhar para o meu negócio. E tem uma outra questão que é cultural, de quanto que o meu externo, o meu meio, ele me preparou, né, ou ele me condicionou para eu ser um empreendedor ou não. E aí a gente fazendo... Por que eu estou falando isso? Para contextualizar o que eu vou perguntar para vocês duas. A gente está falando voltando agora para a comunidade de afroempreendedorismo. Essas mulheres, né, que vocês orientam, que entram para a comunidade em busca de toda essa orientação, desse apoio. Vocês acreditam que existe uma dificuldade maior para a mulher negra por conta de todas essas variáveis que eu estou dizendo agora? Cultura, mentalidade, acesso a recurso, conhecimento. Isso é de fato hoje... vocês percebem isso e é percebido pela comunidade essa dificuldade? Sim, com certeza. Principalmente como nós estávamos falando no início, que um dos objetivos da comunidade é mostrar para essas mulheres que elas são capazes, né, de desenvolver seus próprios negócios. E é mais difícil já para a mulher, como falando mulher no geral, entrar nesses lugares, ser reconhecidas. Porque a gente já tem essa questão, às vezes, muitas mulheres, né, de tipo, isso não é para mim. Existe. Tem uma diminuição. Esse mundo aqui não é o meu. Exato. E quando a Flávia estava falando no início sobre ser uma comunidade para afroempreendedora, todas as empreendedoras podem participar. Mas, talvez, se nós tivéssemos colocado o nome só comunidade para empreendedoras, as mulheres afro-negras não viriam. Entendeu? Então, esse é o nosso objetivo, alcançar essas pessoas. Porque eu vejo muito no que você está falando, Maria Joyce, na questão cultural, principalmente. Sim. Entendeu? Em relação ao mercado de trabalho, né? A mulher negra, existe a mulher e tem a mulher negra, sim, porque tem uma diferença até cultural na relação ao trabalho, dentro né? da questão mulher, você já vê a diferença, que a gente até conversa bastante, essa aqui tem uma energia masculina muito forte, essa aqui é mais passiva. Eu já passei por situações de trabalho onde tínhamos eu e uma outra colega de trabalho negra, e eu ouvi na determinada situação de que, tipo assim, nós duas com a mesma competência, o desenvolvimento de trabalho e tudo. E a questão era um trabalho que a gente precisava de ficar visível, digamos assim, e a pessoa que selecionou falou assim, mas é que precisa estar com o cabelo mais preso, mais arrumado. Aquilo me incomodou de uma tal maneira que eu neguei. Eu fui escolhida e depois eu neguei o cargo. Porque eu tenho uma questão de valores, de princípio muito forte dentro de mim. Sim. Eu falei, não, então, se ela não serve por conta do cabelo, então... eu não te sirvo. Aí você olhou pra ele e falou assim, não, eu falei, você não conhece o meu original, moço. Isso aqui é tudo mentira, gente. Né? Mas assim, tipo, se ela não serve por conta do cabelo, quem não me serve é a empresa. Ontem, assim, falando do específico, assim, sobre cabelos, né? Que nós tivemos uma live, nós conversamos muito sobre isso, porque o cabelo cacheado, o cabelo crespo, as pessoas acreditam que tem um padrão. O padrão que todo mundo acha que é o correto é o cabelo liso. Mas aí... né, com algumas tecnologias, né, com a questão da cultura, de mudando, né, de aceitando o cabelo, mas assim, agora colocaram um padrão para o cabelo cacheado. Como se o cabelo crespo, o cabelo black, como com se fosse volume, possível padronizar, né? Isso, como se o volume do cabelo não fosse normal, ou fosse reflexo de um desleixo, né, digamos assim. Então, realmente existe... tudo isso. Por isso que eu falo da questão da cultural, quando vocês falam da questão que eu entendo e acho louvável da parte de vocês, não, é para mulheres, mas eu
penso sim que a afroempreendedora ela ainda tem uma questão mais difícil e limitante do que a mulher. A mulher, assim, nós podemos dizer que nós somos uma exceção no sentido de coragem de vir aqui e falar, tá? Mas a realidade da mulher negra, a gente pode ver as anteriores a nós, né? Nossos antecedentes. Elas ainda acham que não pertencem a alguns lugares, né? Porque existe sim um racismo estrutural, né? Então, assim, a gente sabe que tem situações que são bem constrangedoras, a gente sabe de histórias que a gente acha um absurdo, sim. E então isso que a gente quer romper. A gente não quer assim vir na sociedade e falar a gente pode. Não, a gente quer encorajar mulheres a querer estar onde elas quiserem estar. Né? E ontem a gente fez a live do cabelo e também dizendo meu cabelo, minhas regras. No sentido assim, não é porque eu sou negra eu vou usar meu cabelo, eu tenho que usar meu cabelo cacheado. Isso que eu também ia perguntar, né? Essa questão da imposição contrária, né? Isso, ou porque você não vai estar aceitando as suas... Não, a gente veio de uma influência, a gente não pode apagar todo um histórico que existe. E até como entendeu? você se reconhece, e como né? reconhece. E cada um vai ter seu tempo. Eu acho que essa é a proposta, né? Da gente começar a olhar um pouquinho a história do outro. Essa questão racial que a gente está trazendo na empreendedora é para as pessoas entenderem um pouquinho do comportamento da mulher negra também. O porquê nós estamos ali. Porque a sociedade recriminou de tal forma muito, não deu espaço. Sim. Então, hoje a gente está aqui, já tenho, acho que uma porta mais aberta, a gente está tendo coragem, tem uma geração... Mas vocês têm uma porta mais aberta porque algumas de vocês meteram o pé na porta e foram, porque ninguém abriu para vocês, né? Não, ninguém chegou lá, oi gente, pode vir. Sejam bem-vindas. Nada. E não é até nós agora, essa coragem de vir aqui, essa coragem... Eu relutei por muitos anos, entendeu? De falar a minha opinião. Por isso que eu tô falando que é um redescobrir com o podcast. Sim. Porque eu tô vendo que tem muita coerência o meu raciocínio. Tem muita coerência o que eu coloquei em prática. Então, eu acho que tá sendo uma oportunidade enorme. E o mais legal disso tudo é encontrar pessoas com o mesmo propósito. Então, isso está ligando as pessoas. Então, esse grupo hoje é pequeno, mas a gente está apoiando outros grupos também. Tem grupos que estão nos procurando para ser apoio. A gente não está aqui para qual grupo é maior membros. Sim. Não é concorrência, né? Não é mais uma segregação. Isso. O que nós queremos é unir propósito. Nosso grupo tem um propósito, o outro tem um outro propósito. Vamos respeitar o propósito do outro e tá tudo bem, porque vai ter pessoas que vão se identificar mais com um, vai identificar mais com o outro, tem outros que vão estar nos dois, porque se identifica. E esse é o propósito. Acho que a gente não pode segregar uma coisa que já está dolorida, né? Então, acho que a gente precisa realmente trazer história e compreensão. O que nós mais queremos é que as pessoas compreendam, encorajem as mulheres. Porque mulheres negras... Claro que a gente está falando com pauta da mulher negra, porque a gente sabe daquela dor que não foi olhada, entendeu? E é isso que a gente está trazendo. E que eu acho importante do trabalho que vocês estão executando é assim, não é alguém de fora imaginando como que te dói. Isso. É conhecimento de causa, né? É conhecimento de causa. Sim. Tem que ter esse nicho para falar assim, cara... E daqui a pouco vocês vão perceber que dentro do grupo de vocês, as mulheres que são mães vão agir de um jeito, as que não são vão agir de outro. Sim. Então, em algum momento pode haver mais uma... até porque, assim, um afinamento a educação, né, ela te fortalece de maneiras diferentes, né? Sim, então, por exemplo, dependendo da educação que você recebeu em casa, você tem um entendimento de quem você é na vida, que espaço que você ocupa. E dependendo da educação, você entende que você nem tem espaço no mundo. Né? Eu penso muito isso como mãe também, quando a gente vai falar com crianças, com os filhos, né? A maneira como a gente está ensinando eles a se perceberem no mundo, a serem percebidos, vai influenciar lá na frente. Na postura, no mercado de trabalho, no meio dos colegas. Na autovalorização, né? Então, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante, porque a mulher que não recebeu isso no momento que tinha que receber, lá quando ela ainda estava se formando,
entendendo quem ela era na vida. Nunca é tarde, né? Então, às vezes, uma mulher com 40, com 50 anos, que ainda não teve ninguém, eu acho isso tão bonito, que ninguém chegou para ela e falou assim, você é importante, você tem lugar, você tem espaço de fala. E às vezes aquela mulher com 40, 50 anos de ano, ela vai entender isso naquele momento. Nunca, porque alguém lá atrás sempre disse para ela que fica quietinha. Isso. Você não tem espaço. Menos. Isso quando cuidado fala, se né? você Isso arrumar quando muito só não cabelo, segura você a vai pessoa incomodar. assim e põe pra trás, né? Porque... E um exemplo, assim, eu sempre... a gente tem alguns rótulos da mulher negra também, né? A mulher um pouco sensualizada, né? Tem aquela parte... Uma mulher negra, por exemplo, assim, se você coloca vamos colocar aí, coloca um decote, alguma coisa... Tem um apelo sexual muito maior para a mulher negra. Muito maior. Ou também você tem aquela... Você já tem... Porque o corpo já tem um físico, também chama. Então eles já rotulam. Que puta que pariu, né, gente? Vamos falar, né? Já sai desenhada da barriga da mãe, né? Pelo amor de Deus. E assim, e a gente não quer essa associação, né? Então tem outras questões também da mulher que é mais líder, ou já falo que muitas vezes eu era mandona, ou você tá brava? Como assim, como tô brava? Eu não tô brava. Eu já tinha uma entonação da voz mais alta e já tinha essa coisa de eu já tenho a minha opinião, e aí a pessoa fala assim, tá brava, não vou falar nada com ela, mas assim, gente, eu tô normal. Gosto de filosofar. Eu ainda estou normal, você não me viu brava. Você quer ver brava? Você teve uma educação castradora? Como que foi sua educação, no sentido de se perceber no mundo, Maria Joyce? Então, nós sempre conversamos sobre isso, que nós tivemos uma educação, uma família assim, que sempre nos protegeu muito, né? Toda vez que nós falamos dessas lutas, assim, nós sempre, falando nós, assim, que a Flávia já compartilhou um pouco comigo, entendemos o nosso lugar, mas acredito que os nossos pais, assim, impediam que algumas coisas realmente chegassem até nós, principalmente nessa fase da infância, né? Então, comento sempre com a Flávia, quando começou a comunidade, na minha família mesmo, a gente sempre faz pensando nas outras pessoas. E aí, quando tive a primeira reunião em família, que todo mundo começou a perguntar e tal, eu explicava assim pro pessoal como que funcionava tudo. E aí minhas tias, minha mãe, começava a contar tudo que elas viveram. É como assim, se elas tivessem vivido muitas coisas, mas eles não deixavam chegar até nós. Então, tipo, hoje... Agora você está preparada. Com 26 anos que eu entendi tudo que a minha mãe viveu, tudo que, que as minhas tias... como que fala? Assim, poupada, né? Isso, desse mundo cruel. Sim, Senão você teria até um outro olhar para o mundo, né, hoje. Sim, sim. E eu acho que isso que me faz também querer mostrar para as mulheres que elas podem, sim, que elas são capazes. E ainda respondendo aquela pergunta anterior, tem essa questão da mulher negra achar que não deve estar ali, que ela não pode, mas também existe muito da questão do racismo mesmo, das pessoas falarem que isso não é possível. Não é só a mulher que se percebe, né? O meio Exatamente. também invalida isso, né? Isso. Então, é a questão da cultura mesmo, como a experiência que você teve, né, sendo comparado com outra pessoa, e isso acontece em todos os lugares e de forma totalmente, assim, comum. Naturalizada. Naturalizada. Para nós também. Hoje a gente teve situações que eu não tinha visto como racismo, que hoje que doido isso, a gente vê por conta de que não foi colocado em pauta. Que é estrutural, você foi educado a entender isso como assim acabou. Ou passar, igual, a gente se adapta ao ambiente, ou se dispõe a fazer algumas coisas no ambiente, que às vezes eu vejo uma pessoa falar, não, eu não faço. Eu acabei de... hoje de manhã eu estava passando com minha cachorra, eu vi a moça fazer isso. Ela virou, se fosse eu, o Uber parou do outro lado, assim. Se fosse eu ia atravessar a rua e entrar. Olha como que é. A moça falou assim, não, você pode fazer a volta do carro? Aí ela estava lá lixando a unha. Então, assim... Mas é isso, ó como é muito enraizado. Entendeu? Eu falo assim... Ela foi ensinada desde sempre que alguém vai te servir, porque você tem posição no mundo.
Entendeu? Eu falei assim, aquilo ali... Posição garantida, eu tava passando né? com o cachorro. E aquilo ali me deu um start. Eu falei assim, nossa, eu ia atravessar. Eu nunca ia fazer isso com ele. Eu não ia fazer. Que loucura, né? Entendeu? Então, assim, e você vê, a gente está conversando sobre isso e isso voltou na minha mente porque foi uma coisa que eu refleti. Então, a gente se submete, se cai alguma coisa ali, a gente vai ali e ajuda. Por quê? A gente sempre estava ali no ambiente de fazendo as coisas, colaboração, Por entendeu? isso que eu falo que hoje, o que muitas pessoas às vezes falam, ai, tanto mimimi, você não pode... Não, não pode, gente. Eu sou a chata do rolê que fala assim, não, tem piada que não é piada. Exato. Porque nós fomos condicionados e educados, né, a brincar, a falar as coisas. Hoje eu tento me policiar muito e policio quem está ao meu entorno. Sim, Porque eu falo que a partir do momento que a gente toma consciência, é muito errado quando você se omite em relação ao coleguinha do lado fala. Ah, ele que está falando, por mais que eu não concorde, vou ficar quieta. Não, eu sou a pessoa que fala. E eu acho que é o nosso papel fazer isso, né? Independente se está doendo na minha pele ou não. Se eu não concordo, eu acredito que eu tenho que falar, que nem o caso da moça. Não foi comigo a situação de preconceito, de racismo. Mas eu não ia ficar quieta. Por mais que eu estivesse sendo privilegiada a partir daquilo, entendeu? Eu falei, não posso, não, é errado isso. É que você tem essa consciência do ser humano. A gente está falando de ser humano. Mas eu falo, a gente tem que educar as pessoas para isso Isso, hoje. Não é uma sim. piada você falar piada de preto, de gay, não é piada, gente. E essa pegada do afroempreendedorismo, a gente está vindo com esse assunto, mas nós estamos querendo mesmo falar do ser humano, né? Nós estamos falando do ser humano. Porque é a raiz do nome, né, inclusive. Isso, é aquela coisa do básico, né? Para uma convivência coletiva, onde todo mundo se respeita. Independente de qualquer coisa, sou ser humano, sou né? ser humano. Então, o Ubuntu vem muito com essa filosofia. Então, eu acho que tem muito a ver do que a gente acredita, né? Com o nosso propósito. E é isso, assim, eu acho que a gente está no comecinho, mas com muita vontade de desenvolver, de ter mais pessoas juntas, né? Tem muita gente nos procurando para fazer parte, para entender como é a comunidade, pessoas que já estão engajadas há um tempo, né? Estão vindo. Quem quer apoiar também, quem né? quer A comunidade. apoiar, quer vir junto. E a gente vai, assim, crescendo com o conhecimento e o propósito de cada um. A comunidade tem um propósito, mas a gente tem pessoas capacitadas para estar ali levando esse propósito para frente. Gente, queria agradecer vocês, muito bacana, assim, o trabalho que vocês estão fazendo, eu acho que é fundamental, é essencial realmente. Quero fazer o convite para ir, se algumas marcas, algumas empresas que tenham essa pegada, né, de questão de comunidade, de incentivar o empreendedorismo, né, principalmente nessa vertente de mulher e mulheres negras também, estiver ouvindo o podcast ou assistindo, quiser apoiar a comunidade Ubuntu, eu acho que é importante isso, sabe? As empresas têm que se envolver nessas questões, se posicionar. Precisam se posicionar. Hoje os consumidores, né, eles se envolvem com a marca a partir do momento que eles entendem que a marca também tem uma causa, que ela se posiciona, né? Então acho que isso é muito relevante para os empresários aí, para quem tem uma grande marca, né, e quer não só ter uma lojinha, né, mas quer deixar algum legado. Eu acho que é importante estar atento aí às comunidades, o que elas estão fazendo, quais são as causas, né, as lutas. Então fica o convite para conhecerem a Ubuntu. E aí no próximo episódio eu vou pedir para as meninas também falarem um pouquinho sobre algum assunto, para elas darem uma orientação para quem está ouvindo, né? Dia 15 de junho, então, vai ter o evento falando de precificação. Falta divulgar, né? o horário só. A gente vai ter que assistir lá, vai ter que acompanhar o perfil. Gostei tá? dessa estratégia. Não vamos entregar todas as informações, não. Se não vai ter que tiver ir lá, lá não vai ficar no sabendo. perfil, né? Vai ser no Novo Lab. Isso, um detalhe assim, vai ser aberto ao público, mas vagas limitadas. Isso, tem que fazer isso. Então corre. próximo E a inscrição do é evento. no perfil mesmo que vai estar? A gente vai estar divulgando também que vai ser um formulário que vai preencher tudo certinho. Vai estar, assim, na verdade, vamos começar a fazer isso a partir de maio, né? Tá. No finalzinho de Então maio. fiquem atentos aos a perfis. segunda quinzena
Isso, então fique atento ao perfil da Ubuntu em maio, porque em qualquer momento vai sair lá o link para inscrição, as informações para esse evento. A gente vai fazer questão de estar lá para colocar os preços tudo certinho. As considerações finais. Maria Joyce fala dos perfis da Maria Joyce. Maria Joyce. Como nós havíamos comentado, no Instagram, né, Ubuntu Afroempreendedorismo Feminino. Na bio tem o link que é só clicar lá e você vai ser direcionado para a comunidade. Aguardar uns minutinhos que a gente já aceita vocês. Meninas, lá. tá? Perfeito. Meninos que quiserem participar, sigam o Instagram. O Instagram, tá? que também é o Apoiem as Afroempreendedorismo. suas empreendedoras em casa, na rua. Aprendam. Meninos, eu comentei isso no outro podcast e vou aproveitar o momento para reforçar. Meninos precisam aprender. Muito. Tá? E a gente só vai aprender com quem viveu para ensinar. Não adianta a gente querer aprender com outros meninos. Tá? Se quer saber sobre o que a mulher precisa na nossa sociedade, você tem que perguntar para uma mulher. E você falou uma coisa que é importante. A gente teve a oportunidade de ter uma parceria com Mulheres Fortes, né? Que é um projeto do Vitor Hugo, de um homem, tá? É um projeto de um homem que hoje quem está à frente junto com ele é a prima dele, e Simone. a Simone, obrigada. Eu já estou pedindo, e a Laila, né, uma advogada também, elas estão à frente desse projeto, junto com ele, e ele fala muito isso, assim, a gente até tá para marcar um café, e ele fala, o olhar, tem a questão também do homem negro, em relação à mulher negra. A gente tem várias questões para ser debatido e falado, entendeu? Porque o homem negro também, ele também tem uma necessidade aí, que também foi oprimido muito também, e essa autoafirmação dele também foi... Então, por isso que eu acho que é muito importante essa questão. A gente fez um grupo só para mulheres, mais voltado, mas eu falo, quem tiver coragem, faça um grupo só para homens, porque os homens precisam muito compreender a mulher nesse sentido de a mulher que está trabalhando fora, a mulher que tem que fazer a dupla jornada, a mulher com os filhos, porque hoje mudou muita coisa, né? E a gente tinha uma ideia, que a gente fala de um pouquinho do machismo, né, no passado. Então, assim, era uma figura que a mulher era muito oprimida, mas o homem teve uma cultura muito supervalorizada, o homem, e o homem negro teve uma outra... A parte, né? Isso. Que distanciou mais ainda Distanciou, mas ele criou-se também umas defesas, que é o comportamento da figura masculina. Para sobreviver, né? Tem um pesquisador, aí eu não vou lembrar nome, mas depois eu pesquiso, tem um pesquisador que fala que é a subcultura negra. Que existe uma cultura negra, existe uma subcultura negra, que é onde o homem precisa se posicionar. Isso. Porque ele vem de um período de castração tão forte na sociedade, que se ele não se posiciona, inclusive agressivamente, os panteras negras e tudo mais, ele não consegue nem o pequeno espaço para respirar. Não é nem espaço de garantia. Isso. Nem respirar mesmo, porque você vê o que eles sofrem na rua, né? Assim, se você não... Então, a gente tem várias histórias aí. E o que a gente quer trazer é um pouquinho de reflexão também em relação a esses assuntos, mas de uma forma leve e realmente Educacional. Transformando vidas, né, gente? Isso que é importante. Muito obrigada, Maria Joyce. Muito obrigada, Flávia. Sempre acrescenta muito esse bate-papo. Acho que para a gente é muito importante, para quem que está ouvindo, assistindo, né? Porque às vezes eu falo assim, se você está aí, tem uma namorada, tem uma mulher, né, que talvez se interessaria, né, já compartilha com ela o perfil, né, fala, vai lá, dá uma olhada nessas meninas aqui, né? Eu acho que é sempre importante a gente compartilhar boas informações. E dá uma olhada com carinho para dentro de casa. Às vezes tem uma pessoa lá que você está deixando de reconhecer por conta de um modelo externo que você está vivendo. Isso. Dá uma olhadinha. Às vezes ali a tua irmã, a tua mãe, a tua namorada, a tua esposa, sua amiga, aquela pessoa que está próxima, que você está vendo ali que de alguma forma está numa batalha. Cara, olha com carinho, vai entender o que está acontecendo ali. Você não precisa fazer por ela, mas não atrapalhar já é um bom caminho. E valorizar, né? Eu acho que a gente tem que
valorizar e falo para as empreendedoras e afroempreendedoras acreditar, porque o que a gente traz por de dentro é solitário um pouco, mas a gente tem que acreditar e ter coragem. E tem essa força toda, tarefa aqui para vocês. Certo, pessoal? Obrigada. Muito obrigado, Obrigada, gente. meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.